Antes da gravação estávamos a falar de encontros felizes ou de químicas inesperadas. Não estamos a falar de amor, mas estamos a falar de Uhum. química de pares ou triplas ou comunidades de comediantes. Eu acho que é muito difícil encontrar um par com o qual tenhamos alguma química. Se estendermos isso para três ou quatro, isso começa a ser entrar no reino da mitologia. Certamente dir-me-ás um dos exemplos, o Ruben, O e grande Ruben, claro. explicar-me-ás como é que se conheceram e Uhum. se tens mais alguns desses casos, ou pelo menos há um princípio de química e gostarias de continuar a relação. Isto parece quase o princípio de um romance do Pedro Chagas Freitas. Certo, Mas certo. E depois temos de arranjar aqui um plot qualquer. Pá, vamos pensar nisso depois na nossa relação futura. Com o Ruben foi mais ou menos assim. Então, pá, eu namorei durante uns 4 anos, depois terminei a relação e encontrei o Ruben e pensei: olha, é este, vou ficar com este. O Ruben veio numa fase muito inicial da minha jornada aqui no stand-up. Eu não comecei há muito tempo. Eu comecei em agosto de 2001. Como é? Yeah, já faz. 2021. E depois, através do Pedro Correia, que é um rapaz que na altura também estava a começar, que é um porreiraço do caraças, conhecemos-nos aí no Reitor, criámos um grupo do WhatsApp, depois o Ruben foi lá parar ao meio e conhecemos-nos por aí. E desde então temos andado a trabalhar em algumas coisas pá, é uma relação muito gira. É uma relação muito gira e que exige muito tempo, sabes? Muito tempo e muita dedicação. É a relação em si que necessita, há um dos elementos do casal, vai, entre Sim. aspas, que é mais carente. Giro. Eu acho que eu sou muito despegado, pá, em geral. O Ruben, pá, não sei se ele é mais querer. Essa carência, a falta de melhor termo amorosa, mas o comediante, por regra, é um carente de aprovação. Eu sempre aprovei muito o Ruben, pá, porque ele é um gajo muito inteligente e sempre lhe disse que aquilo que ele escrevia que tinha muita graça e se calhar por isso é que ele depois agora, ele assim, opá, quero ficar com este que o gajo gosta de mim, sabes? Uh, eu acho que o Ruben dá mais à nossa relação do que eu dou à nossa relação, porque eu sou muito cabeça no ar e ele é um gajo muito sistemático e muito ponderado nas decisões que toma e muito articulado também. O gajo sabe falar muito bem. Eu às vezes atropelo-me, estou a falar e atropelo-me, não sei. Aquele cérebro dele funciona de uma maneira como o meu não funciona, e eu acho que isso também acabamos por criar aqui uma sinergia fixe, que é ele é muito pragmático e depois eu chego e digo cenas que não têm nada a ver, sabes? Não sei para onde é que isto vai. Gosto muito do meu Ruben. E além do Ruben, há alguém, não querendo estragar a vossa relação, mas estamos no século XXI, pode estar aberto a uma relação mais plural. Se Yeah. tivesses que adicionar mais elementos, Sim, sabes que às vezes eu estou a falar com o Ruben e disse: opá, por acaso ontem estive a falar com não sei quem e ele, o quê? Vais falar com quem? O Ruben está em Lisboa, não é? E eu estou em Coimbra. Quando nós temos de gravar, gravamos sempre presencialmente e tentamos, às vezes, um segredo do podcast, que é às vezes gravamos mais do que um episódio, né? Para termos, não nos juntarmos todas as semanas. Eu tanto cá em Coimbra, eu estou mais próximo, por exemplo, do Zé Bernardo também. Um rapaz, pá, que eu gosto muito, que é muito engraçado, genuinamente engraçado, sabes? Essas pessoas, que eu acho que também é dos piores elogios que se pode dar a um humorista. um humorista já de si é um animal atípico, em princípio quer ser elogiado, mas está sempre muito alerta do cinismo que pode vir. Sabe que a maioria Sim. dos elogios não são elogios, é só fachada. E isso às vezes joga a seu desfavor. Quando a situação de receber um elogio chega, supondo que é um verdadeiro, não consegue recebê-lo. Treinou-se a descartar os elogios. Somos um bocado desconfiados. Não sei se isso é bem assim. Eu acho que nós gostamos de dar palmadinhas nas costas uns aos outros, não é? Principalmente quando não nos conhecemos tão bem, porque acho que também às vezes não vale a pena estar a criticar por criticar. Eu acho que não devemos mentir, nunca devemos ser falsos ao ponto de dizer que gostamos, não gostamos, mas quando há coisas boas e há coisas más e as pessoas não se conhecem bem, pá, vamos aproveitar aqui as boas, vamos dar uma forcinha, e eu acho que isso é fixe. É uma camaradagem fixe, mas por exemplo, com o Ruben eu tenho a abertura de dizer, pá, quando não gosto de alguma coisa que ele escreveu ou que ele disse, acho que temos essa abertura e isso é fixe. Ainda há dias estávamos a escrever um guião, pá, para umas cenas que acabamos de fazer no futuro, e ele traz uma ideia para cima da mesa, e, pá, aquilo culturalmente fez-me impressão, sabes? E eu assim, não, puto, isso é uma ideia de merda. E é engraçado, porque depois discutimos ali no momento e acho que essa abertura é fixe. Quando tem de se trabalhar em dupla, acho que tem de haver isso. Porque senão estamos sempre a ceder a nossa posição. A relação torna-se demasiado burocrática. No fim, tu querias dizer isso, mas tendo medo, vais avançar muito calmamente. E isso, para uma decisão, pode acontecer. Agora,
se tens de tomar múltiplas decisões, isso é impraticável. Não podes levar 1 hora para chegar à frase que tu queres realmente dizer com medo de magoares a pessoa. Falando em piadas, a cadência de crítica pode ser elevada. Podes, esta gosto, esta não gosto, esta gosto, esta é uma merda, olha, esta é muito boa. Não, isto apaga tudo, olha, aproveita esta, cola com a outra. Se o ego, neste particular, não for flexível, não quer dizer que para Sim. toda a gente, mas pelo menos para aquilo que ele considera um companheiro de comédia, é quase impossível. É quase Sim. impossível avançar. Essa questão do ego é muito verdadeira. Se bem que já me irrita também um bocado a conversa do ego, não é? É sempre o ego para aqui, o ego para ali. É sempre o ego. O ego é que está e o público é que tem culpa e pronto, não é? São sempre as mesmas duas conversas. Mas é verdade, pá, porque eu recordo-me que quando eu estava a tirar o curso, na Associação de Estudantes fiz uma brincadeira também com um colega de curso e na altura era-me complicado impor-me a inputs que ele dava que eu não concordava por questões de não querer criar conflito. É necessário, quando estamos a falar aqui de escrita e de comédia e tudo mais, pá, é necessário esse conflito, essa troca de ideias. Se tu aceitas a primeira que a pessoa dá só porque não queres gerar conflito, pá, depois se calhar perdeste 3 ou 4 ideias boas que podiam surgir para a frente. E no fim podes-te dar conta que não estás a contribuir nada para o produto final. Exatamente. E de repente o produto final é só do outro que deu as ideias e tu aceitaste. Isso é a parte, se calhar, mais triste. Se o resultado for bom no fim, podes-te magoar pelo facto de não teres contribuído da mesma forma que a outra pessoa, mas se o resultado for mau, aí eu estive a perder tempo, podia ter dado aqui a minha opinião e isto talvez fosse para o outro lado. É do debate das ideias que percebes a força de cada uma das ideias. Não é um problema meu em particular e nem é um problema dos humoristas. Eu acho que é uma cena de crescimento. Estás a ver? Eu tenho 23 anos, não é? E não sou um gajo que gosta particularmente de conflito em geral na vida. Há pessoas que adoram, não é? Adoram conflito e, aliás, essas pessoas não aquele conflito propriamente negativo, não é? Um Zaragata, conflito saudável. zaragata. Zaragata, yeah. E o Ruben é um gajo que curte bué disso. Curte bué Mas do confronto, não é? Do conflito. do confronto verbal ou da pancadaria? Porque Dos dois, pá, que às vezes fazemos wrestling depois de gravar o podcast.